Quantas vezes você comprou uma base e percebeu que tinha alguma coisa de errada? Você testou o tom da base, mas parece que ela te deixa, sei lá, meio cinza ou então meio rosa. Hoje a gente está aqui para conversar sobre isso. Olá! Se você não me conhece, eu me chamo Amanda e estamos aqui na internet para trocar experiências. Bom, eu sou maquiadora profissional, mas parei de trabalhar com isso há anos e o pouco que eu tenho para ensinar eu quero deixar aqui para vocês. Então vamos logo ao assunto, não é mesmo? O que a gente precisa entender aqui, que muita gente já sabe, mas não sabe de repente como solucionar isso, é que existem tons quentes, neutros e frios na cartela de cor, e isso se aplica também ao subtom da nossa pele. Existem subtons quentes, neutros e frios. E que cores são essas que determinam se o subtom de uma base, por exemplo, no rosto, é quente, neutro ou fria? Vamos lá. O frio é utilizado o subtom azulado ou rosado no subtom dessas bases. As cores quentes, nós temos aí os amarelos, laranjas e vermelhos. Falamos de laranja e vermelho para peles que vão de pele bronzeada ou morena a pele negra retinta. E por fim nós temos as neutras, que são bege, marrom e cinza. E muita gente, quando troca o subtom da base, acaba ficando meio acinzentada. Não necessariamente o subtom daquela base que você usou errado tem o subtom acinzentado. Às vezes a mistura de subtom da sua pele com o daquela base resultou num acinzentado, ok? É claro que nem toda a pele negra retinta, como eu dei o exemplo, vai se encaixar no subtom vermelho e laranja, porque nem todos nós temos o subtom quente. Tem também aqueles que se encaixam no subtom azul, que é frio, ou aqueles negros também que se encaixam no subtom neutro, assim, mais acinzentado, mais amarronzado, tá? E como que você vai descobrir esse subtom? Se ele tá, qual é o seu subtom, o que fica melhor para você? É um pouco complicado. Quando eu me inseri no mundo da beleza, eu vi que eu tinha uma certa dificuldade para descobrir o meu subtom. Até mesmo porque a minha pele é um misto, assim. Então, eu tive muita dificuldade. Até hoje, eu às vezes ainda erro no subtom da base quando eu vou comprar. Por exemplo, esta base aqui que eu comprei, ela tem um subtom quente, mas o meu subtom ele é neutro. E quem tem um subtom neutro geralmente tem muita dificuldade de se achar e de se encaixar numa cartela de cores. E aí que a gente descobre que aquela pessoa é neutra. Por quê? Porque ela tá sempre na dúvida, ela nunca sabe se ela é rosa, se ela é laranja. Ela nunca sabe se aquela base rosada realmente ficou boa ou se aquela base amarelada fica melhor. E geralmente, quanto mais você demora a se achar nessa cartela de cores, mais você erra comprando os produtos, entendeu? Porque você uma hora vai comprar rosado, outra hora você vai comprar amarelado. Eu particularmente, eu tive muita dificuldade de me identificar como um subtom neutro. E essa base aqui é uma base que eu comprei numa pressa, fui na onda da vendedora, peguei, paguei, cheguei em casa pra usar e vi que tava assim. Olha aqui como é diferente. Tá vendo aqui? Tá vendo que aqui o meu rosto tá bem mais quente do que o meu pescoço, a minha mão? Então, talvez não dê pra perceber tanto, porque eu gravo com a câmera do celular e é um pouco mais complicado. Mas o meu rosto, ele tá bem mais quente do que a minha mão e o meu pescoço. E acaba sendo um pouco complicado. Aí você tenta dar um trucão com um pó, então fazendo um contorno, nem sempre dá certo. Então vamos lá tentar identificar isso.
O primeiro teste que eu achei na internet, porque na época que eu comecei a me interessar por isso, quando eu fiz o curso de maquiadora, isso não foi ensinado. Como você identificar o subtom. O que a professora ensinou foi testar a base no rosto da cliente. Óbvio, esse é o mais certo, você vai testar a base no rosto da cliente. Mas e se você tiver que fazer, por exemplo, uma prévia e você ainda não testou? Você vai olhar as fotos daquela pessoa, você vai pedir para ela te mandar algumas fotos na sombra, na luz natural, para você saber mais ou menos que tipo de produto você vai levar, para você não levar tanto produto. Então, o que você pode fazer para identificar tanto o seu quanto o de uma cliente? Primeiro teste, você vai olhar as veias do seu pulso, tá? Se você tiver os tons de veia azulada ou arroxeada, o seu subtom é frio. Se você tiver esverdeado, o seu subtom é quente. E se você tiver os dois, ou você tiver veias amarronzadas, aí você é neutro. Eu tenho os dois num dos pulsos. No outro, a azulada se sobressai mais, mas aí eu tenho umas amarronzadas bem pequenininhas, entendeu? Então, aí é um teste para me enquadrar no subtom neutro. Outro teste também bastante eficiente é você aplicar sombras cintilantes no braço, nesta parte aqui do braço, que é a parte que a gente tem a nossa pele o mais natural possível, tá? O que você vai fazer? Bege, cintilante bem clarinho, tá? Todos os tons bem clarinhos. Bege, rosado, ou rosa mesmo, né? Um salmão, algo do tipo. Rosa e dourado. Bege, rosa e dourado. Um swatch de blogueira. Então, o que acontece? A que mais desaparecer no seu braço é o subtom da sua pele. Veja bem, ele não vai ficar invisível, ele vai mesclar com o tom, com o seu subtom. E não vai ficar invisível, ele vai sumir um pouco mais que os outros, entendeu? E aí você vai olhar e você vai ver, bom, o bege se encaixa mais comigo, então neutro ou o dourado. Nós temos também aí a questão dos acessórios prata e acessórios dourados. Se você ficar melhor com prata, frio. Se você ficar melhor com o dourado, então você tem o subtom quente. Amanda, mas eu gosto dos dois, eu me sinto belíssima com os dois. Então você é neutra. Tem também o teste do tecido. Tecidos de cor quente, você coloca assim no seu corpo. E tecidos de cor fria, geralmente usa-se também o prata e o dourado, tá? E aí você vê qual ressalta mais, deixa o teu rosto mais iluminado, isso sem maquiagem nenhuma, tá? Qual deixa o seu rosto mais vivo, mais iluminado, mais aceso, tá? Bom, na internet afora existem mais testes, inúmeros testes inclusive, para te ajudar a escolher o seu subtom. Inclusive existem sites que você pega estes sites, coloca o tom, um tom de base que você acha que dê certo pro seu corpo e pro seu rosto, perdão, e ele vai te dar uma lista de outros números, de outras cores de base que estejam cadastradas ali, que sejam compatíveis com aquela cor. E dali você pode também observar se aqueles subtons daquelas bases são quentes ou frias, tá? A gente precisa também tomar cuidado, por exemplo, com uma sombra, um batom, tá? Por quê? Porque aí a gente tem também a questão dos tons frios e quentes. Existem rosas quentes, existem rosas frios também, tá? Eu tô com um rosa frio aqui no começo da minha sombra e o restante todo quente. Então a gente precisa também mesclar dessas cores, qual que vai ficar melhor no nosso rosto. Qual delas vão ressaltar mais a nossa beleza? Isso tudo é em prol da gente ressaltar a nossa beleza, tá? Outra coisa também são os olhos. Sim, nossos próprios olhos. Tem olhos castanhos que, se expostos ao sol, por exemplo, eles ficam mais mel. Então,
é quente e tem olhos castanhos que ficam... O fundo, tá, gente? É o fundo. Teu olho não vai ficar claríssimo, não, pelo amor de Deus. E tem olhos que ficam puramente castanhos mesmo. O meu olho, por exemplo, o meu olho é um olho que ele é quase que um camaleão, do castanho escuro pro preto. Mas, se eu botar uma luz, lá no fundinho eu enxergo aquela cor do mel, que é aquela cor quente, cor de fundo, tá? Então, meu olho tem um fundo quente. Bom, daí vai da nossa disposição, da nossa boa vontade de fazer esses testes aqui na nossa casa mesmo, tá? Se você já fez algum desses testes, mostra pra mim lá no Instagram, comenta também aqui nos comentários se você já fez ou se você nunca imaginou que isso fosse algo que fosse possível descobrir com um pouco mais de facilidade, né? Porque a gente tem os instrumentos na nossa casa para descobrir, né? A gente precisa olhar para as nossas veias, aplicar uma sombra no dorso do nosso braço. Aproveita, se você gostou das dicas, se inscreve aqui no canal porque eu tenho várias dicas maravilhosas para passar para vocês e me siga no Instagram, tá? As minhas redes sociais estão todas aqui. Um beijão e tchau, tchau!